A lei pervertida, a lei não apenas desviada de seu fim, mas aplicada na consecução de um diretamente contrário. A lei feita instrumento de toda cuspidez, em vez de ser seu freio. A lei, inegavelmente, é um conjunto de regras que explicam como o ser humano deveria agir. Mas não só isso. Como é o necessário uso da força para aplicar essas regras, então a lei também é, em si, a força. Então, necessariamente, a única lei justa seria aquela que usasse a força da forma justa. Mas vem então a questão, qual que é a forma justa de se usar a força? Então, a forma justa de se usar a força tem que necessariamente vir da natureza humana. E como o ser humano negavelmente é um ser vivo e é necessário algumas coisas para a manutenção da vida, sendo que a principal delas é as faculdades, e que quando o ser humano aplica as faculdades ocorre o processo de assimilação ou apropriação, então é disso que nós devemos tirar as conclusões do que seria uma atitude justa e uma atitude injusta. Existência, faculdades e assimilação, em outras palavras, personalidade, liberdade e propriedade. Eis o homem. Então é justo aquilo que preserva a propriedade, a personalidade e a liberdade dos indivíduos. Mas há um problema aí, porque a justiça não existe por si só. O que existe é a ausência de injustiça. Então, uma lei justa não seria aquela que preservasse a propriedade, personalidade e liberdade, e sim aquela que usasse a força contra todos que tentassem violá-las. Mas o que aconteceu foi um processo de deturpação da lei, que tem dois principais motivos. O primeiro deles é o fato de que o ser humano tende a alcançar os seus objetivos com os menores custos possíveis. Então, quando um grupo com pouco conhecimento econômico de pessoas fortes avista um grupo de pessoas fracas, tenderá a tentar pegar parte da produção das pessoas fracas para si, usando violência em um processo de expoliação. E é isso que a lei deveria tentar impedir. Mas e quando isso é feito pelos próprios governantes? Então tem um processo que Bastiat denomina de expoliação legalizada. Sobre a expoliação, então existem três cenários possíveis. Primeiro deles, todos expoliam todos. É o processo muito defendido pelos socialistas, em que eles pegam o dinheiro expoliado para tentar dividir pela sociedade, de forma que todos expoliassem todos e todos tivessem a culpa. Então fosse impossível lutar contra isso. Segundo processo, poucos expoliam muitos. Então poucos pegariam parte da produção dos muitos. E isso é o que se vê em processos como monarquia e ditaduras totalitárias, onde toda a produção da sociedade é feita para sustentar um pequeno grupo de ditadores, ou um só, que seja. Dessa maneira, sobra uma terceira opção, que é ninguém expolir ninguém. Esse seria o ideal de justiça, mas como nós vimos, se o governo começar um processo de expoliação, essa hipótese é impossível. Então o povo se vê diante de duas possibilidades. A primeira, eles tentarão lutar contra a expoliação que o governo está fazendo, de poucos contra muitos, de forma a tentar conseguir que ninguém expolie ninguém. Nesse processo, eles tentariam transformar a lei na moral. E o outro possível processo é que eles olhem para a situação e pensem que é melhor tentar transformar tudo no primeiro caso, onde as pessoas seriam uma expoliação de todos contra todos. Todos pegariam parte da expoliação e todos seriam expoliados, transformando então a moral na lei. São dois processos difíceis para qualquer ser humano: abdicar de sua lei ou de sua moral, tentar lutar por uma mudança em qualquer um dos dois. Mas um fato é que quando a expoliação é legalizada e os governantes possuem o poder de usar a violência contra o povo, a primeira opção de tentar lutar contra ninguém expoliar ninguém se torna muito menos tentadora do que a outra, uma vez que, caso eles tentem fazer isso, uma violência descomunal será aplicada contra eles, incluindo diversas penas como morte, roubo ainda maior, prisão. Já no segundo caso, onde todos expoliam todos, é possível que isso haja também, mas quando em um processo as pessoas tendem aos poucos a pegar uma parte daquilo para si, o processo é muito mais suave e as pessoas tendem a não sentir tanto esse impacto da violência.
Por exemplo, os socialistas defendem que todos sejam donos de tudo, que não haja propriedade privada. Mas eles não defendem que isso aconteça de uma maneira direta. Eles defendem que aos poucos venham havendo medidas que tornem a propriedade privada inexistente. Isso seria um processo de transformação de espoliação de poucos contra muitos, rende todos contra todos, em um longo prazo. Diferente do que seria possível fazer no primeiro caso, pois as pessoas que estão com o poder vão tentar sempre espoliar cada vez mais, e o único método de acabar com isso seria acabando com essas pessoas. Então, como as pessoas tendem a não gostar de ser agredidas, elas vão preferir o segundo método, onde tomarão uma parte da espoliação para si. Isso acontece de diversas maneiras, como pode ser demonstrado pelas diversas vertentes do socialismo, tentando pegar dos burgueses para dar para os proletários, tentando pegar dos héteros para dar para os gays, dos brancos para os negros. Tudo isso consiste em um processo de pegar para si, ou para um grupo, uma parte daquilo que foi espoliado, transformando em uma espoliação de todos contra todos, onde todos lutarão contra todos para conseguir pegar para si uma parcela daquilo. Isso pode ser visto em processos como o nazismo e o fascismo, que se diziam opositores do comunismo, mas usaram métodos muito similares para defender uma moral diferente. Então, os dois processos, nazismo e comunismo, seguiram os mesmos passos, de todos tentarem espolhar todos pegando uma parte daquilo para defender seus interesses pessoais. Uma consequência disso é que as pessoas precisam de uma justificativa para pegar uma parte daquilo para si. Então surge o processo de falsa filantropia, que é outro importante pilar para a deturpação da lei, no qual começa a se acreditar que é possível haver uma doação voluntária de propriedade que seja obrigatória, que comece a existir caridade obrigatória, que pegar uma parte da propriedade de outra pessoa violando os princípios básicos da justiça será justo se for dado para alguém que está em uma situação pior. E então surge grande parte do problema. É então que a lei é legitimizada pelos seus cidadãos como algo oposto ao que deveria ser. É então que ela é começada a ser usada de forma oposta aos princípios de preservação da vida, propriedade e personalidade das pessoas, com o consentimento dessas próprias pessoas. E em decorrência disso surgem várias contradições, principalmente nos métodos socialistas, em que eles continuam defendendo que a lei deve ser a organização dos meios da justiça, mas também defendem que tem que tirar de uns para dar para outros. Isso acontece porque eles deturparam o significado de justiça. E como consequência, toda lei deve ser ao mesmo tempo justa e injusta. Não tem o menor sentido, principalmente se você compara com o significado de justiça dado pela derivação da natureza do ser. Então, como exemplo disso, podemos ter a lei da caridade, onde você obriga as pessoas ricas a darem para as pobres. Mas o Estado não é capaz de gerar riquezas, apenas tirar de uns para dar para os outros. Então, está sendo uma contradição, onde está tentando fazer uma coisa justa por métodos injustos, sendo então a lei justa e injusta ao mesmo tempo. Outra é a lei da educação. Você tenta dar educação para um povo, porém o Estado, como Bastia fala, não é uma tocha que espalha suas luzes pela distância. O Estado necessariamente precisa de intelectuais que façam esse papel, que ensinem as pessoas. Então há duas possibilidades. A primeira, eles vão escravizar os professores. A segunda, eles vão espolhar toda a sociedade para pagar os professores. De qualquer maneira, isso viola ou a propriedade ou a liberdade das pessoas. E o último e mais importante é a lei da moralidade. Você diz: eis um povo que carece de moralidade ou religião, e você se dirige à lei, mas a lei é a força. E preciso dizer o quanto é violento e louco fazer com que a força interfira nessas questões? Eu espero que com essa citação do livro tenha dado para entender o que o Bastiat queria dizer com uma lei ser injusta e justa ao mesmo tempo na concepção dos socialistas. Mas há outro problema nisso, pois quando começa a se deturpar o significado de justiça, então se torna qualquer coisa arbitrária. Então surgem os grandes autores socialistas para dizer o quanto seria justo tirar de uns e quanto seria justo dar para outros.
Então, surgem duas visões principais da sociedade. Um que os autores tentam passar para a sociedade, que eles são o governo e o governo são eles. Dessa forma, como consequência, não teria havido o holocausto, seria tudo um suicídio em massa. E também a perspectiva de quem seriam os socialistas, quem seriam os grandes autores socialistas. E para eles haveria dois tipos de pessoas na sociedade. Haveria todos menos um. Esses seriam burros e incapazes, e se lhes dessem o poder, o resultado seria o caos. E haveria também o legislador, ou o autor, que é o ser humano mais inteligente, feito de um barro mais fino do que o resto da humanidade. E que se lhe der poder, haverá ordem e prosperidade. Então, passa então a haver mais contradições ainda dentro do socialismo. Porque a partir do momento que eles começam a defender isso, eles têm que achar justificativas para as pessoas que discordam deles. E então, há pessoas que começam a dizer que a liberdade leva ao monopólio. Mas a liberdade é a concorrência. Então a concorrência leva ao monopólio. Então todas as pessoas em uma sociedade livre são ao mesmo tempo oprimidas e estúpidas. E é para evitar contradições lógicas como essa e as consequências absurdas que podem ter no mundo real que nós temos que defender que a lei seja a justiça e a justiça seja a lei. E que não haja exceções. Pois uma vez que uma pessoa conseguir pegar de um para dar para outros, sem ser punida, isso significa que terá início o processo em que todos tentarão pegar parte disso, e todos tentarão pegar de tudo, se tornando então uma sociedade com a lei deturpada, com o significado de justiça deturpado, e com grandes consequências disso, como o totalitarismo, como já foi falado, é a falta de progresso econômico e a opressão, além de inúmeras injustiças. Mesmo que essa injustiça seja mínima, como feita pelos fundadores dos Estados Unidos, que transformaram o país em uma monarquia, isso continuará sendo um problema. Lá haviam 2 pontos. 1. A escravidão era legalizada. E 2. O governo podia tirar dinheiro do povo sem seu consentimento. Então, como consequência disso, houve guerras civis e expansão em massa do Estado, chegando a resultados como o grande esforço do próprio Estado para tirar o Donald Trump, que foi uma pessoa que tentou reduzir um pouco o tamanho do Estado, reduzir as guerras, reduzir um pouco dos impostos. E então é por isso que nós temos que ser intransigentes quanto a isso. A força é a lei, então nunca pode se defender de que a lei seja aplicada contra qualquer coisa que você não tenha plena consciência de que vale a morte da pessoa, de que a lei aplicada às suas últimas consequências será justa na situação.